Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Conceitos da lei sobre prostituição, divórcio e adultério. São assuntos certamente polêmicos em todas as culturas, em todos os países, em todas as religiões. E não seria diferente na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos. É claro que o conceito que é trazido no Antigo Testamento não é a ideia do Novo Testamento. Nós estamos em dispensações diferentes. Eu quero tecer alguns comentários a respeito disto, que são temas que nos envolvem e assuntos a respeito dos quais o inimigo usa para acusar os servos de Deus. E eu vou me basear, para começar, na lei, Deuteronômio 23. Quando a gente pega a lei em Deuteronômio, ela tem algo de diferente da lei trazida lá no Sinai, em Êxodo, Levítico e Números. A gente vai perceber alguma diferença, algum conceito diferente. Lá no Sinai, Deus deu uma lei muito aplicável à fase do deserto. Quando chega em Deuteronômio, a fase do deserto acabou. Eles estavam se preparando para entrar na terra prometida. Muita diferença. No deserto, eles estavam todos juntos, todos os dias. Na terra prometida, eles estariam espalhados e raramente se ajuntariam. Apenas nas convocações de Deus nas festas. Isso já faz uma diferença total. Há pessoas que são crentes e estão nas reuniões da igreja e a sua vida cristã gira em torno da igreja. Há pessoas que entendem que eles estão no mundo, são enviados ao mundo para pregar, testemunhar, pessoas que se reúnem, 2 ou 3 aqui, 3 ou 4 ali, para orarem, invocarem o nome do Senhor, evangelizarem, discipularem, ensinarem, praticarem o amor, viverem o evangelho. Não estão aglomerados em uma grande multidão de uma igreja massificada. Mas há pessoas que estão só na igreja massificada e eles não conseguem enxergar uma vida cristã individual, vivida por eles. Eles só conseguem enxergar, assistir reunião. E é uma concepção muito diferente. O povo de Deus no Novo Testamento, na igreja em Jerusalém, se acostumou com uma religião assim, todos os dias, todos juntos, ali no mesmo lugar. E eles gostavam daquela ideia. Mas não era o que Deus tinha mandado. O Senhor mandou que eles se espalhassem. Como eles não se espalharam por bem, Deus mandou a perseguição, primeiro com Estevão e depois, definitivamente, com a destruição de Jerusalém, do templo e o espalhamento, a diáspora dos judeus. E os cristãos tiveram que se espalhar também. Não era plano de Deus que se ajuntassem, era plano de Deus que se espalhassem. No Antigo Testamento também era assim, mas no Gênesis também era assim. Não era plano de Deus que ele se aglomerasse na igreja, a grande igreja massificada de Babel. O plano de Deus era que eles se espalhassem para encher a terra, encher de gente a terra criada. E no Novo Testamento a ordem é que nos espalhemos para levar o evangelho a todo lugar e as reuniões em todo lugar. E há aqueles que estão lutando contra Deus, promovendo aglomeração, concentração do sal no saleiro. Eu pergunto, para que serve o sal no saleiro? O sal no saleiro não serve para nada. Chover no molhado. Deus manda o sal se espalhar para salgar a comida e não para se concentrar no saleiro. Crentes aos montes ajuntados em uma igreja. Para que serve isso?
para muito pouco. A ordem é que se espalhem. Bom, procure entender isso. No Sinai, no deserto, eles estavam concentrados todos os dias, todos juntos. Era um tipo de aplicação da lei. Mas quando chega o Deuteronômio, a ordem é que eles se espalhem para possuir a terra prometida. E só de vez em quando é que estariam juntos numa concentração do povo de Deus. No capítulo 23 de Deuteronômio, Deus fala sobre a prostituição. No versículo 17, das filhas de Israel, não havia o conceito de prostituto homem, isso não havia. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Ou seja, a hipótese de prostituição de homem masculina, nem sonhar, nem ser considerada. Mas a prostituição feminina era reconhecida, admitida, porém não tolerada na igreja, nem coisa alguma relacionada com ela. Interessante. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita. Havia sodomitas, homens homossexuais, que praticavam o sexo com homens e, de alguma forma, cobravam isso e eles podiam, até em benefício da saúde, querer a bênção de Deus para manter sua saúde, então dando alguma oferta para Deus. O Senhor disse que isso seria inadmissível. Qualquer voto, por qualquer motivo, qualquer oferta de prostituição, nem pensar. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Prostituição é abominável. Mas será que a prostituição... Não, o que está escrito não é exatamente que a prostituição é abominável. A prostituição era reconhecida, era sabida, porém abominável aos olhos de Deus, não permitida ao povo de Deus, e mesmo que se praticasse isso lá fora, não se podia trazer o dinheiro, a oferta seria contaminada, a igreja não deveria aceitar a oferta. O problema de hoje é que existe o dinheiro. Naquela época não era dinheiro como nós conhecemos hoje. O dinheiro é carimbado, ou não é carimbado. As notas são iguais. Qualquer nota de R$50 é igual, supostamente. Claro que tem aquelas antigas que ainda estão valendo, mas normalmente elas são todas iguais. E se é uma nota de R$50 como oferta de prostituição ou R$50 como oferta do suor do trabalho, a igreja não vai saber. As notas não são carimbadas, mas o Pix é, e aí a coisa fica um pouco diferente. A ordem do Senhor é, essas coisas não sejam estimuladas pela igreja. Não se aceite nem oferta, nem nada de prostituição. Quem quer praticar a prostituição vai praticar e um dia vai dar contas de seu pecado perante o Senhor. Porém, na igreja, não. Deus admitia a prostituição, principalmente feminina. Por quê? Mulheres que não tinham apoio, não tinham aposentadoria, nem pensão, nada disso, ficavam viúvas ou divorciadas, elas não tinham como sobreviver, iam para a prostituição para buscar sobrevivência. Elas atendiam a homens desesperados, porque o homem foi feito pelo Senhor carente de sexo. A mulher não, ela é carente de apoio, de atenção, de carinho, enfim, de outras coisas. Mas o homem é carente de sexo, ele não pode ficar muito tempo sem sexo, um homem normal, adulto. E por causa disto, era admitido em todas as culturas que homens que não estivessem casados, homens que passassem muito tempo sozinhos, procurassem as prostitutas. Uma mão lavava a outra, o homem satisfazia uma necessidade para não ficar com a cabeça quente e a mulher recebia alguma coisa. Porém, essa atividade que era reconhecida em todas as culturas
não era admitida por Deus, nem pensar. Deus não estimulava, nem lembrar, não estimular. Nós não somos juízes para ir lá julgar as prostitutas lá no lugar delas, mas na casa de Deus, nem pensar em admitir ou passar a mão na cabeça. Não, não e não. Uma pessoa precisa se acertar na vida, se casar direito ou se separar e não se envolver nessas práticas sexuais ilícitas. Então, a lei estabelecia isto. Você não tem que se meter na vida das prostitutas lá onde elas estão, mas na casa de Deus, nem pensar. O outro assunto é o divórcio. O divórcio era permitido e jogaram esse assunto para Jesus. Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus corrigiu, ele não mandou, ele permitiu, por causa da dureza do coração de vocês. Então, aqui eu já faço essa diferenciação. A lei permite, Deus não deseja. O Antigo Testamento termina assim, lá no livro de Malaquias: Deus odeia o divórcio, mas a lei permite. Em que condições? Em algumas condições. Não vamos entrar nesse mérito. O divórcio é permitido. Porém, o divórcio não é uma porta aberta para uma vida de pecado. Se isso acontecer, a pessoa vai dar contas diante de Deus e vai ser condenada. Mas uma pessoa é condenada por divorciar, não necessariamente. Se houver base, se houver motivo. Qual é o motivo admitido na Bíblia? É o adultério. Hoje o conceito de adultério já evolui. No Novo Testamento, vamos supor, um casal vive bem, lá pela santa, mulher caiu numa conversa aí, foi e adulterou. Ela tem que ser apedrejada? Hoje em dia, não. A lei do Antigo Testamento passou, nada de apedrejamento. Mas pelo menos então, denúncia e separação também não necessariamente. Se ela caiu por fragilidade, fraqueza, o marido pode perdoar. No Novo Testamento, o perdão é exercitado, estimulado, nós temos que perdoar. A mulher veio se arrepender, mas o cidadão perguntou a Jesus: mas se o cara pecar 7 vezes no dia e vier me pedir perdão, 7 vezes não é demais, não? Não, tem que perdoar. Deus mostra a natureza dele no livro de Oséias com relação à prostituição. A mulher prostituiu um monte de vezes. Ele diz: mas você é minha mulher, eu quero você de volta. Então a ideia de Deus não é bem a lei. A lei foi dada pela dureza do coração. Mas Deus é muito mais sublime do que a lei, tem mais prazer no perdão. O amor de Deus precisa ficar claro. A lei é dura, é objetiva, é clara. Testemunhado o fato, tem que haver punição, a lei determinava. Mas Deus mostra outro coração e o caráter dele no livro de Oséias e depois no Novo Testamento. Perdoe. A mulher tinha 5 maridos, o que ela tinha na época não era nem marido dela. Jesus viu e amou aquela mulher e se tornou uma grande missionária do Evangelho. E há muitos exemplos assim. A mulher apanhada em flagrante adultério, Jesus também não condenou aquela mulher. Então, o adultério é considerado algo grave, é quebra de uma aliança, de um compromisso. A pessoa que adultera conscientemente está errando, pecando e dando motivo ao divórcio e à destruição da sua família. Se o outro cônjuge não tiver amor, não tiver perdão, aquele adultério destruiu a família. Mas pode haver perdão. Aquele adultério foi um pecado. Se outro cônjuge estiver com amor e perdoar, a família pode ser restaurada. Quantas famílias já foram restauradas? Deus tem mais prazer em restaurar do que em fazer cumprir a lei fria e dura. A lei pode ser cumprida? Pode e deve, mas o amor prevalece sobre a lei. O perdão, esses conceitos são muito importantes. A lei
dava alguma orientação e tinha que ser cumprida na antiga aliança. Serve de balizamento para nós hoje, aquilo que Deus odeia, o divórcio, Deus odeia o adultério, Deus odeia a prostituição, mas Deus ama o pecador e tem prazer em perdoar e derramou o seu sangue para perdoar todo pecado. E sejamos mensageiros do perdão de Deus. Você entende isto? Você, meu irmão, você, minha irmã, quer ser um mensageiro, uma mensageira do amor de Deus, do perdão de Deus, está pronto a perdoar? Esses conceitos são duros, Deus não passa por cima deles, mas o amor cobre multidão de pecados. Deus quer que nós entendamos isso. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que ele derramou, foi para purificar todo e qualquer pecado. Nós temos que ser mensageiros do perdão de Deus e não mensageiros da condenação da lei. Procure entender isso. A lei condena, Jesus perdoa. Jesus tem prazer no perdão. Seja você uma pessoa que perdoe, seja você uma pessoa que tenha prazer no amor, e sejamos todos nós mensageiros do perdão de Deus para os que pecam.